Olá pessoal, vamos dar início ao assunto de cinética química, que as imagens abaixo têm como a gente está enxergando aqui a corrosão de metais por ferrugem, a formação de cavernas, a explosão de dinamites, a queima do cigarro. Então, a formação de cavernas, para formar as estalactites e as estalagmites de uma caverna, demora milhares ou milhões de anos. A corrosão de metais por ferrugem, por exemplo, ocorre de oxidação do ferro e demora também alguns meses ou até anos, dependendo das condições. Já a queima do cigarro, consumido em cerca de 1 minuto. E a explosão da dinamite explode instantaneamente. O que elas têm em comum é justamente a velocidade de reação. Na cinética química, a gente vai estudar justamente essa velocidade de reação, o que é que a gente faz no dia a dia para provocar, acelerar ou retardar essa velocidade de reação. Por exemplo, quando a gente compra frutas e vegetais e coloca-os na geladeira, a gente vai estar justamente retardando aqui esse processo de putrefação, de apodrecimento do fruto. Ao colocar na geladeira, a gente vai retardando os processos de respiração e de amadurecimento do fruto. Quando a gente coloca um feijão para cozinhar na panela de pressão, a gente está justamente acelerando o processo de cozimento. E está acelerando porque na panela de pressão a gente vai estar cozinhando esse alimento a uma pressão muito mais alta do que a pressão ambiente. Então, a cinética química, que a gente começa agora então a estudar, é a parte da química que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que influenciam esta velocidade. A gente tem aqui como exemplo uma reação onde eu tenho o reagente A se transformando com o passar do tempo no produto B. Dentro dos frascos, a gente observa que no primeiro momento, no instante zero, eu tenho apenas o reagente A. 20 minutos depois, eu já passo a ter algumas moléculas do produto B. 40 minutos depois, eu tenho mais moléculas do produto B do que do reagente A. E 60 minutos depois, eu só tenho o produto B. Graficamente, o que a gente tem é exatamente está representado aqui nessa imagem. No início, eu tenho uma certa quantidade aqui de produtos e reagentes. Então, eu tenho no início aqui essa quantidade de reagente e tenho 0 de produto. Com o passar do tempo, a gente vai vendo que vai ocorrendo uma diminuição da concentração dos reagentes e vai tendo um aumento da concentração dos produtos. Condições para a ocorrência de uma reação. As principais condições para que uma reação ocorra são a natureza dos reagentes. Quando uma reação ocorre, é porque temos uma afinidade entre os reagentes. Se não houver essa afinidade, a reação não ocorre. O contato entre os reagentes. Esta é uma condição fundamental para que se possa haver reação. Sem contato, não teremos a reação ocorrendo. Choques ou colisões. Acreditamos que os choques eficientes entre os reagentes levam à quebra de ligações, ocasionando a reação. Então, essas são as principais condições para que uma reação ocorra. Vamos a um exercício. Então, no laboratório, o hidrogênio pode ser preparado pela reação de zinco com solução de ácido clorídrico. Observe as condições especificadas nas experiências a seguir. Então, na experiência 1, a gente tem a temperatura de 25 graus Celsius, o zinco está granulado e a concentração do ácido é de 1 mol por litro. Na experiência 2,
a gente tem a temperatura também de 25 graus Celsius, o zinco granulado, porém a concentração do ácido agora é de meio mol por litro. E aí vai, experiência 3, 4 e 5 estão todas na mesma temperatura de 30 graus Celsius. E a diferença é que a experiência 3 e 4 eu vou ter uma diferença na concentração da solução. E na experiência 5 eu vou ter o zinco em raspas. Ele quer saber a velocidade da reação é maior em qual desses experimentos. A gente tem uma influência da temperatura, tem uma influência da área de contato. A área de contato vai se dar justamente pela forma como o zinco está sendo inserido. E aí a gente sabe que, por exemplo, ele em pó, ele vai ter uma maior área de contato para liberar as moléculas a terem um maior contato com o ácido. O que a gente tem, então, entre pó, raspas e granulado, aquele que se encontra na forma de pó vai ter uma maior superfície de contato. E aí, o zinco em pó também está numa temperatura elevada, que é o que facilita a reação. E eu vou ter também uma diferença de concentração aqui nesses dois casos. E aí, lógico, aquele que tem a maior concentração, que é o 1 mol por litro, vai me dar as condições para que a reação ocorra com uma maior velocidade. Então, o experimento 3 aqui é o experimento que vai acontecer com maior velocidade a reação por conta da superfície de contato aqui do zinco em pó, da maior concentração do ácido de 1 mol por litro e da maior temperatura de trabalho. Então, resposta letra C, que é a experiência C3.